Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje o Gordelice traz para vocês essa sobremesa que é super deliciosa e muito fácil de fazer, que é arroz doce. E esse arroz doce, gente, eu vou fazer mais ou menos à moda portuguesa. Eu digo um arroz doce quase português, porque assim, o deles, eles utilizam muitos ovos e eu não vou utilizar tantos ovos quanto eles. Mas a receita é bem parecida com a que eles fazem e fica muito saborosa, muito gostosa mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, bora lá para a cozinha para fazermos mais uma sobremesa que vocês vão arrasar aí. Para começar, gente, eu vou estar utilizando uma panela, inclusive essa é uma panela de pressão, mas eu não vou colocar pressão, tá bem? Só usei essa panela por ser uma panela mais grossa e mais alta, porque se o leite subir, não ficar derramando no fogão, essas coisas, tá bem? Eu vou estar fazendo uma quantidade de 1,5 copo de arroz. Vocês podem usar o arroz agulha. E eu não lavei esse arroz porque quando a gente lava, tira um pouco da goma do arroz. E para fazer o arroz doce é bom que ele fique mais cremoso com essa goma, né? Então, eu coloquei 1,5 copo de arroz, 2 copos de água e agora eu coloquei também 2 paus de canela. Para vocês mexem só um pouquinho e vamos tampar essa panela, não precisa colocar na pressão. E vamos esperar ferver. Quando essa água ferver, vocês podem diminuir o fogo e deixar ele cozinhar assim bem lentamente, tá bem? Aí vocês vão assim, de 5 em 5 minutos dar uma olhadinha, mexe um pouco para não grudar no fundo. Um outro motivo que eu uso a panela grossa é por causa porque essa receita ela costuma agarrar muito no fundo. Então, se for uma panela fina, pode ser que queime. Então, é melhor vocês utilizarem aí uma panela mais grossa. Aí vocês vão observando, né? Vai mexendo. Quando a água secar, e vocês verem que já deu uma pré-cozida, aí a gente já vai adicionar o leite. Então, eu coloco o leite aos poucos. Coloco um pouco de leite e vamos mexer. Mexe bem o fundo. E depois tampa e vamos fazendo esse processo até esse arroz ficar bem cozidinho. Então, vocês observem, à medida que o leite for secando, vocês mexem, né, de vez em quando e observe se o leite está secando, tá vendo? Olha, já tá no momento de nós mexermos e adicionar mais leite, porque assim ele vai cozinhando aos poucos e vai pegando também já o sabor do leite e da canela, né, que já está aí. Gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado e dado maior força para o nosso canal, tá bem, gente? Gratidão a todos, um beijo. Então, como eu disse a vocês, a receita portuguesa utiliza a casca do limão siciliano. Então, eu peguei aqui um limão siciliano, já está lavadinho, né? E a gente vai retirando as cascas dele bem fininho. Tá vendo que não tem nada da parte branca? Não deixe pegar a parte branca, porque senão amarga, né? Vocês tentem tirar aí o máximo fininho que vocês conseguirem. Eu utilizei mais ou menos, foi meio limão, meia casca, né, de meio limão. E aí vamos mexer só para mesmo aromatizar bem esse arroz e tampar e fazer o mesmo processo que eu disse para vocês, que é tampa, vocês veem como que tá, mexem o fundo, adicionam mais leite e assim até o arroz ficar bem cozidinho. Tá vendo? Olha, vocês dá pra ver que já começou a grudar um pouquinho no fundo e aí vocês têm que ficar atentos, né? Pra não deixar queimar. A canela e a raspa de limão, no caso a casca de limão, dá mesmo um aroma muito gostoso, já tá um aroma delicioso. E também um sabor especial a essa receita. Tenho certeza que vocês vão gostar, podem fazer aí, que é mesmo muito saboroso.
Essa receita, além de saborosa, fica muito cremoso. E também eu não vou estar utilizando leite condensado, eu vou utilizar o açúcar mesmo. Tá vendo, gente? Vamos colocando leite, mexem, tampam a panela de novo, que é para cozinhar mais rápido, né? E vão acompanhando o cozimento do arroz de vocês. No início, vocês podem deixar o fogo baixo, mas quando tiver assim mais quantidade já do arroz, de leite e também vocês já vê que ele já tá quase cozido, se vocês quiserem deixar o fogo de médio para alto, podem, tá bem? E aí assim, como vocês estão vendo, já o arroz já tá bem mesmo praticamente no ponto. Então eu já retiro as cascas de limão que estava aí dentro e vou adicionar cravos. Essa é a diferença da receita portuguesa, porque se eu não me engano, o arroz doce português eles não colocam cravo da Índia, mas nós no Brasil sempre tivemos costume de utilizar, pelo menos lá na minha região, eu sempre aprendi isso com minha mãe. Então, eu coloco o cravo da Índia, que também acho que dá um sabor especial. Vocês podem colocar ao gosto de vocês. Se vocês não gostarem também, não é preciso. E depois que já tá cozido esse arroz, né? E vocês vão então adicionar os ovos. Então, assim, eu vou preparar aqui agora os ovos. Eu retiro aquela películazinha do ovo. Se vocês tiverem dificuldade de retirar a película, vocês podem também coar numa peneira, né? Para que depois não deixe cheiro de ovo no arroz doce. Então, eu coloquei aí, vou colocar 4 ovos. No caso, foram 3 ovos inteiros e uma gema. E vamos bater esse ovo bem batidinho para depois estar adicionando ao arroz doce. Esses ovos, gente, eles vão dar uma cremosidade incrível para esse arroz doce. Ele fica assim mesmo muito, muito cremoso e os ovos, é claro, que vai ajudar nessa cremosidade. Olha, eu vou utilizar o açúcar, então agora eu vou estar adoçando com açúcar, mas se vocês quiserem, vocês podem também adoçar com o leite condensado. Fica a critério de vocês, o açúcar vai ficar cremoso tanto quanto, porque os ovos vão ajudar a ficar cremoso, né? Mas se vocês quiserem o leite condensado, com certeza vai ficar também maravilhoso. Eu só quero que vocês tenham atenção, que só podemos adoçar depois que o arroz estiver mesmo muito, muito cozidinho. Por quê? Porque se vocês adoçarem antes, pode ser que esse arroz fique um pouco encroado e fique um pouco duro. E também esse arroz depois de gelado, se vocês forem servir gelado, se ele não cozinhar direitinho agora, ele vai ficar duro depois que ele esfriar, tá bem? Eu não sei se vocês viram, mas eu também adicionei uma pitada de sal, que é para acentuar mais o sabor, né? E coloquei 2 copos de açúcar. Mas vocês experimentem e coloquem, adocem da forma que vocês mais gostarem, né? Tem gente que gosta de mais doce, tem gente que gosta de menos doce. Agora eu coloquei, gente, um pouco do leite quente no ovo antes de adicioná-lo ao nosso arroz doce. Por quê? Pro ovo já ir se acostumando com a temperatura quente, né? Para ele não cozinhar na hora que você jogar já direto no arroz doce. Então, vocês separam um pouquinho, colocam uma vasilhinha separado, mexem, depois vão adicionar e mexer bem. Não parar de mexer o tempo todo, para que ele depois comece a engrossar e dar essa textura que a gente quer. Vocês podem ver, olha, que depois de adicionar os ovos, já fica mesmo muito cremoso. Bem mesmo, olha a textura. Bem mesmo bonito e uma cremosidade. Como eu não gosto dele assim muito durinho, eu gosto dele, depois eu vou mostrar para vocês como que ficou a textura, eu adicionei um pouquinho mais de leite. Eu usei o total de 2 caixinhas de leite, ou seja, 2 litros, né? Porque depois que ele esfriar,
ele vai ficar um pouquinho mais firme, né? E eu gosto dele também gelado, então vai ficar um pouco mais firme. Então, assim, quando ele quentinho assim, eu deixo dessa forma. Se vocês forem servir ele já quente na hora, vocês podem deixar sem adicionar esse leite que eu adicionei. Deixei ele mais cremoso, já quente. E aí, então, eu vou colocar em 2 travessas. Rendeu bastante essa receita. Vocês têm uma base 1,5 copo, deu 2 travessas de arroz doce. E se vocês, né, tiverem muitas visitas aí, é uma quantidade ideal para vocês estarem fazendo. E agora que eu já coloquei nas travessas, se vocês tiverem assim uma mão muito boa para fazer aí uns desenhos com canela, porque eu vou polvilhar com canela, né, por cima. Então vocês podem fazer da formato que vocês quiserem, mas eu utilizei aí uma tábua de carne para estar me ajudando assim ficar um pouquinho mais bonitinho assim o design que eu vou fazer, porque eu não sou muito criativa nisso, tá, gente? Vocês que são boas aí, fazem mesmo a mão livre, mas eu prefiro mesmo uma ajudazinha dessa tábua, porque aí fica mais com as linhas mais retinhas e fica um desenho bem bacana. Bom, está aí o resultado, né, do nosso arroz doce. É muito fácil, muito simples de vocês estarem fazendo, são ingredientes que todo mundo tem aí em casa, né? E agora eu vou mostrar para vocês a textura de como ficou no outro dia, porque eu deixei na geladeira, né, de um dia para o outro. E olha, gente, fica muito cremoso, bem gostoso mesmo. Tenho certeza que vocês vão amar. Estou muito feliz em poder compartilhar essa receita com vocês. Espero ter dado alguma dica importante para vocês aí. Obrigada, gente. Um beijo.